Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma vez um estudo para a honra e glória do nosso Deus, com o nosso querido amigo Reverendo Davidson, né? Hoje vai ser algo especial, porque o pastor Davidson vai trazer algumas mensagens voltadas aí para o Natal, ok? Mas antes, vamos orar, pedindo a Deus para que Ele esteja conduzindo, né, essa programação, para que seja bênção. E logo depois nós vamos já convidar o nosso querido amigo pastor Davidson para que esteja aqui. Ele vai falar sobre sugestões de presentes aí para o Natal, certo? E depois nós vamos seguir com o estudo. Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado porque até aqui a tua bondosa mão tem nos guiado, tem nos sustentado e tem nos fortalecido. Senhor Deus, obrigado por esse dia, quarta-feira. Aqui em Aracruz está chuvoso, está caindo uma garoa fina, mas mesmo assim os passarinhos não deixaram de louvar e de bendizer o teu nome. Que assim também seja conosco ao longo de todo este dia. Obrigado pelo reverendo Davidson, que se dispõe aí a compartilhar conosco o seu conhecimento, aquilo que ele tem
aprendido contigo por meio da tua palavra, que o Senhor use ele com graça, com sabedoria, para que a mensagem que ele irá compartilhar conosco não apenas alcance o nosso coração, mas que nos fortaleça, fortaleça a nossa fé e também, Senhor, possa gerar fé naqueles que ainda não te conhecem. É a minha oração nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Pastor Davidson, tudo bem? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem? Tudo bem a todos? Um grande dia para nós. Amém, amém. E aí, como é que você está? Como é que foi o final de semana? Estamos bem, graças a Deus, né? Deus tem nos sustentado, nos abençoado, né? O fim de semana passado foi bom e já nas expectativas para o final do ano, né? Já estamos em fase final de É jornada. verdade, é verdade. O ciclo está prestes a encerrar e automaticamente abrir um novo ciclo. Mas, Reverendo Davis, eu fiquei sabendo aí que você tem algumas sugestões para aquelas pessoas que ainda estão em dúvidas sobre o que presentear um amigo, um parente, um irmão. Não é verdade? É isso mesmo? Ah, sim, eu tenho algumas dicas aqui, inclusive uma dica diferente, né, da que eu tenho dado recentemente. E eu queria mostrar para vocês, ó. Primeiro, essa dica que vocês já conhecem, né? Quem nos acompanha aqui já sabe. O livro Guardadas pelo Amor, material devocional específico para mulheres, uma pegada para falar ao coração, né, das mulheres também, como tem edificado vidas, né? O povo tem pedido, eu tenho que fazer novas tiragens, isso aqui já é a terceira tiragem e tem sido uma bênção, né? Então, se você deseja, ó, presentear a sua esposa, uma irmã querida, né? Alguém, uma amiga querida, aqui, ó, guardadas pelo amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina, uma bênção para o coração das mulheres. E temos também esse aqui, ó, um livro novo, novo no sentido de que eu estou mostrando agora, né? Mas esse livro eu já publiquei já há alguns anos, o livro específico para pregadores, tá bom? Para quem quer pregar a palavra de Deus, ó. O livro A Semente é a Palavra, tá bom? Aqui você vai ver o livro que já está na sua segunda edição ampliada, tá? É um comentário sobre a nova homilética, ou seja, aqui eu ensino técnica de pregação da palavra de Deus. Então, se você é um pregador ou pregadora, você vai aprender aqui as técnicas inovadoras para poder pregar a palavra, né? Aqui, ó, nessa parte de trás, você vê, ó, aprenda a semear como Jesus, não é? E você vai ver qual o conteúdo aqui dessas técnicas, né? São técnicas específicas. E aliás, ó, quero também anunciar um presente de Natal para você, é de graça. Você pode conhecer o resumo desse livro inteiro aqui num curso gratuito, tá bom? Para pregadores. Aqui é esse curso gratuito é o resumo desse livro aqui inteiro. Esse livro aqui tem 400 páginas, tá bom? Então, você pode entrar no site da editora Contextualizar e lá você vai achar os links para assistir às aulas em vídeo do curso gratuito totalmente baseado no livro A Semente é a Palavra, tá bom? E vai ser uma bênção para você que é pregador, que gosta de pregar, né? Pregador leigo, pregadora leiga, vai ser uma bênção para você. E é claro, para fechar aqui as dicas, né, de Natal, os nossos irmãos siameses, né? Nós temos aqui, primeiro, o livro que é o lançamento do ano, Proteção Divina no Curso da Vida, um comentário exegético, totalmente baseado no hebraico, versículo por versículo, palavra por palavra, tá? Totalmente baseado no Salmo 91. Olha que bênção, né? Você agora vai realmente compreender nesse comentário, que é o comentário mais abrangente, mais completo que existe em língua portuguesa, do Salmo 91, tá? E também, aqui, você pode também conhecer aqui o livro que já é mais antigo, né, um pouquinho mais antigo, que é As Revelações Originais do Salmo 23. Todos esses livros aqui, ó, esses dois livros aqui, são comentários exegéticos, tá?
baseado na língua original em hebraico. Então, são excelentes dicas para presente de Natal, tanto para quem é pregador, para quem é pastor. Se você quiser presentear o seu pastor, é só você também abençoá-lo com qualquer um desses livros aqui, tá bom? Faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 58 5402. E eu vou te dar todas as informações para que você possa adquirir o livro que te interessou, desses aqui que eu apresentei. Tá legal? Joia, 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 joia. Então, hashtag fica a dica aí, né, com relação às sugestões aí para presente no final do ano. Quero dar bom dia àqueles que já estão conosco. A nossa irmã Ilma Dias já está conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero também aproveitar e já informar os irmãos que já enviei, né, o arquivo em PDF que o pastor Davidson compartilhou, que tem a ver com aquilo que ele vai compartilhar conosco nos próximos encontros. Esse encontro e no próximo encontro, onde ele vai falar sobre Emanuel, o significado profundo do Deus conosco, que é a visão que ele vai dar. São duas visões, né? Antigo e Novo Testamento. Mas isso aí não sou eu que tenho que falar, eu já estou sendo abusado, né? Pastor Davis, fique à vontade aí para poder compartilhar conosco aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Muito bem, pastor Aderson, já estamos aqui na parte final do nosso ano de 2023. Tem sido um ano bastante intenso e estamos agora nesse estudo que dividimos em duas partes e vamos trabalhar aqui o tema natalino, né? Então, nós estamos separando aqui para os nossos estudos, né, de hoje e do próximo encontro, esse tema aqui, ó, Emanuel, o significado profundo do Deus conosco. É um estudo muito interessante. Vamos ver aqui algumas profecias do Antigo Testamento, como a Bíblia já profetizava o nascimento do Senhor Jesus, e também vamos ver alguns aspectos do cumprimento dessas profecias, tá bom? Na aula de hoje, que você pode também pegar com o pastor Aderson, né, a apostila da aula de hoje, que é uma apostila simples, pequenininha, mas bastante funcional para os nossos dois estudos aqui, né? Então, olha só, Emanuel, o significado profundo do Deus conosco. A gente já sabe, né? Todo cristão sabe, de um modo geral, que a palavra Emanuel significa Deus conosco, né? Todo cristão, em geral, sabe isso aí. Mas alguns cristãos não sabem a profundidade do que é esse conceito. O Deus estando conosco, né? E o nascimento de Jesus, que comemoramos, né, na época do Natal, a gente tem essa característica, tá bom? É interessante também lembrar, antes de entrarmos propriamente no texto bíblico, há muitos que são cristãos, mas que, por questão ideológica, por uma má compreensão, né, do significado dessa data, ficam criticando o Natal. Ah, porque é uma data pagã, não está na Bíblia, é uma referência ao deus pagão Mitra, e daí o Sol invicto, né? Portanto, 25 de dezembro é a data de adoração pagã ao deus Mitra lá no passado. Essas informações estão corretas, realmente a data foi isso. Mas olha só que interessante, né? Na Idade Média, já se criou uma forma de você tirar a ênfase do Deus pagão e enfatizar o Senhor Jesus, né? Então, é interessante quando você percebe, por exemplo, que os reformadores, né, os grandes reformadores, os protestantes da Reforma Protestante, né, eles fizeram questão de comemorar o Natal, inclusive colocando os enfeites, a árvore de Natal e tudo mais, né? Por que fizeram isso? Porque estavam ali retirando as referências pagãs de adoração pagã ao deus Mitra para poder evangelizar. Olha só, não é? Então, assim como os reformadores no passado, assim também
como os cristãos, né, devotos do passado, nós podemos aproveitar esse período em que as pessoas estão pensando em coisas boas, né, pensando em presentear, os bons sentimentos, ali você encaixa a mensagem do Evangelho. Pode usar, inclusive, as cores do Natal, né, que é o verde, o vermelho, para se referir, o vermelho principalmente, se referir ao sangue de Cristo, não é? Enfim, você pode usar de criatividade para evangelizar neste Natal, tá bom? Isso é altamente recomendável. Mas a gente vai ver aqui que a promessa do Natal, ela é bastante vívida na Bíblia, tá? E nessa aula de hoje, que é a nossa primeira parte, a parte um, vamos ver as profecias e a promessa do Natal, tá bom? Vamos ficar hoje bastante no Antigo Testamento e na próxima aula nós vamos entrar nos textos do Novo Testamento sobre o Natal, tá legal? Então, olha só, nessa introdução aqui, você já percebe algumas coisas interessantes, né? O Natal é mais do que uma celebração. É a realização de antigas profecias e promessas. Nesta primeira parte, exploraremos as profecias do Antigo Testamento que apontam para o nascimento de Jesus. Então, embora a Bíblia, né, nos dê textualmente a recomendação para estarmos celebrando a morte e ressurreição de Cristo, e fazemos isso praticamente todos os meses, quando na igreja participamos da ceia do Senhor, nesse momento estamos celebrando a morte e também a ressurreição de Cristo. De fato, a Bíblia manda a gente fazer isso, né? Essa é uma ordenança bíblica. Mas, embora não esteja textualmente, né, a celebração do Natal, até porque essa celebração natalina ela vem acontecendo depois. Mas o evento do Natal em si, ele está amplamente documentado na Bíblia e é, assim, de uma qualidade muito grande quando a gente consegue celebrar o Natal, como eu disse, né, aproveitando essa oportunidade para entender o Natal muito, como sendo muito mais do que apenas uma celebração, um feriado, uma época para descansar, para presentear, para estar com a família, uma época especial, né, de fim de ano, muito mais do que isso, muito mais do que o fechamento de um ciclo anual. A gente tem aqui a realização de antigas profecias que, de fato, o cumprimento dessas antigas profecias fazem com que nós possamos alcançar hoje a salvação em Cristo Jesus. Então, o fato de Cristo ter nascido, que é o que comemoramos no Natal, isso é uma bênção, o que propiciou a nossa salvação. Tá legal? Então, o Natal é mais do que uma celebração. Guarde isso no seu coração. É a realização de antigas profecias e promessas também. Então, vamos começar aqui com a primeira profecia e promessa, né? Temos aqui, ó, a promessa em Gênesis, tá? E o texto que vamos abrir aqui é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Hoje eu estou usando aqui um programa de Bíblia um pouco diferente. E vamos abrir aqui, então, nesse programa, que você já está vendo aqui na tela o versículo, né? Gênesis 3,15, que diz o seguinte, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá bom? Então, que passagem é essa aqui, né? Gênesis 3,15 já é a questão do pecado de Adão e Eva, o pecado original consumado. Tá legal? E com quem Deus está falando aqui, né? Porque ele fala, ó, por inimizade entre ti e a mulher. A mulher a gente sabe que é Eva, né? Nós já sabemos aqui que a mulher é Eva. Mas quem é esse pronome aqui, né? Pronome de segunda pessoa. Quem é o ti aqui, não é? Esse ti aqui, no contexto, ele se refere à serpente, que ela é a representação da ação de Satanás no Éden. Satanás usou a serpente para tentar Eva, não é? Então, o Senhor Deus aqui, o Pai, está dizendo que ele poria inimizade,
tá? Entre a serpente e a mulher. A serpente aqui sendo a personificação do mal, tá? Do próprio Satanás. Entre a tua descendência, ou seja, entre aqueles que descendem da serpente, aqueles que servem ao mal, né? E o seu descendente, tá? Entre a descendência da serpente, vê que é o mesmo pronome de segunda pessoa, né? Então aqui se refere à serpente, à descendência da serpente, e o seu aqui se refere à mulher, o descendente da mulher, tá bom? Agora, olha que interessante, entre a tua descendência, tá bom? A tua descendência se refere aqui a mais de uma pessoa. É a descendência de um modo geral. Agora, quando se refere à mulher, é o seu descendente, é o seu, ó. É um só. Uma referência a uma única pessoa, tá? Então, aqui nós já temos uma referência profética, uma promessa a Jesus, tá bom? E olha que interessante, né? Esse versículo aqui, ele é tido dentro do meio teológico, ele é chamado de o proto-evangélico, proto-evangelho, tá? Proto significa o primeiro, o inicial, né? Aquilo que está bem de forma embrionária, começando tudo, tá? Proto significa isso. O evangelho, né, nós já conhecemos, é a mensagem de salvação em Cristo. Então, Gênesis 3,15, nós já temos o proto-evangelho, ou seja, a promessa do nascimento do descendente da mulher, que é um descendente específico, não é genérico aqui, é específico, que é o descendente da mulher, que nasceria e que viria para fazer oposição e inimizade entre a serpente, que representa todo o mal, tá? E para a gente só ter aqui uma referenciação, né? Eu vou clicar aqui para você ver a janelinha aqui. Você vê a palavra inimizade, né? No texto em hebraico, é a palavra Evá, tá bom? Este aqui, que se refere ao que foi falado imediatamente anterior, que é o descendente da mulher. Então, este aqui é Jesus, tá? Este Jesus te ferirá a cabeça. Vai ferir a cabeça da serpente, que é a parte principal. É o que coordena o corpo da serpente, né? E tu, ou seja, a serpente, lhe ferirá quem? O descendente da mulher, né? Ferirás o calcanhar, ou seja, vai ferir, mas não de morte. Agora, o Senhor Jesus vai ferir a cabeça da serpente, em outras palavras, vai ferir de morte, tá? Ou seja, embora a serpente fira o Senhor Jesus, porque de fato ele morreu, não é um ferimento de morte permanente, porque ele ressuscitou, né? Veja como esse único versículo aqui, que é o proto-evangelho, já mostra para a gente um monte de referências a Jesus e a quase que um resumo, né, do evangelho bem lá no Antigo Testamento. É uma profecia e uma promessa. E dentro dessa promessa aqui, envolvendo até a morte e ressurreição de Cristo, né, nós temos aqui em todo esse cabedal, né, de informações lá no proto-evangelho, nós temos aqui também uma referência ao nascimento do Senhor Jesus. Veja que bacana, né? Então, Gênesis 3,15, como acabamos de ver, nesse texto, Deus promete um redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Tá bom? Aqui é até interessante, eu esqueci de olhar lá, mas vamos ver aqui, ó. Este ferirá a cabeça, né? Ferir em hebraico aqui, ó. Ferir em hebraico é a palavra shuk, tá bom? Ou shup, aliás, né? Shuf. Então, essa palavra shuf, ó, significa, é uma raiz primitiva no hebraico e significa machucar, esmagar. Aqui, o esmagar está dentro do campo semântico de shuf, tá vendo? Então, esmagar. Escancarar a boca sobre, ou seja, engolir, né? Engolir com violência. Aqui, a desejar, ou apoderar-se, ou bater, né? Também são
são admitidas pelo campo semântico, mas nesse contexto aqui não tem nada a ver, né? Aqui diz respeito a machucar, esmagar ou até atacar ou machucar, né? Mas especialmente, ó, esmagar, tá bom? Esmagar é interessante. Por que isso, né? Porque ele está aqui no tronco cal, no imperfeito, ou seja, o imperfeito significa que é uma ação que começou, mas não terminou ainda. É uma ação que ainda está acontecendo na língua hebraica, né? Então, ele está esmagando, tá bom? Esse esmagamento aqui não é de uma forma única e definitiva, tá? Mas é um ato que ainda está acontecendo, o de esmagar a cabeça da serpente. Veja que legal, né? Que interessante. Ou seja, Cristo, quando morreu e ressuscitou, esmagou a cabeça da serpente, mas a serpente ainda está agindo, né? O diabo ainda tem ação no nosso mundo, só que uma ação muito limitada e sob o perfeito controle do próprio Cristo. Por isso que a gente tem total garantia de vitória no final, né? Como estudamos na nossa série de estudos passado, nossa vitória final em Cristo Jesus já foi conquistada e garantida por ele, né? Então, nesse texto, Deus promete um redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Como essa promessa se conecta ao Natal? Já expliquei aqui, né? Nessa pergunta aqui já está explicado. Se conecta porque é o proto-evangelho. Ali está uma espécie de resumo no Antigo Testamento de todo o plano de salvação de Deus para a humanidade. E isso envolve o nascimento de Cristo, depois, posteriormente, a sua morte e ressurreição, né? Então, começa pelo nascimento de Cristo. Já no proto-evangelho, em Gênesis 3,15, a gente percebe essa mensagem, tá? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Uma outra passagem também, uma outra profecia bíblica que envolve o Natal, né, envolvendo o Natal, é muito conhecido nosso, geralmente é lembrada essa profecia nessa época do ano, no Natal, né? É a profecia de Isaías. Isaías 7,14, tá bom? Que declara: eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, tá? Aqui temos alguns aspectos interessantes, até um estudo mais abrangente em meu canal do YouTube, em que eu falo sobre Isaías 7,14. Mas vamos abrir aqui o texto de Isaías 7,14, que vai ajudar a gente a entender, né, com um pouco mais de profundidade essa passagem, né, e toda a referência a Natal. Ó,
O texto diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Tá? Aí o texto, né, no texto original em hebraico, termina aqui. Então, olha só que interessante. Aqui é uma referência histórica, profética e direta ao período do cativeiro, né? O cativeiro que viria, no caso aqui, o cativeiro de Judá, porque Isaías profetiza sobre o cativeiro do reino do sul, o reino de Judá, tá? E aqui ele diz, ó, o Senhor mesmo vos dará um sinal. A palavra sinal em hebraico, né, no original em hebraico, é a palavra ot, tá? Você consegue ver aqui, ó, é a palavra ot, tá bom? A palavra ot significa sinal, tá? É a tradução para sinal. Sinal aqui se refere a algo que vai demonstrar algo diferente, algo fora do normal, que vai apontar, que vai demonstrar alguma coisa, tá? Então, o Senhor, Ele mesmo dará um sinal. Que sinal é esse? A virgem conceberá. A palavra virgem em hebraico, vamos ver se consegue abrir aqui. A palavra virgem em hebraico abriu, né? É a palavra alma. Alma. Só que alma, propriamente, não significa virgem, no sentido de que nunca teve contato com o homem, né? Pode significar virgem, literalmente, porque o contexto aqui admite isso, tá? Mas significa principalmente ou literalmente mulher jovem, tá? Alma, em hebraico, significa mulher jovem. Ou propriamente, né, em idade para casamento ainda. Então, porque era uma mulher jovem com idade para casamento, já se pressupunha, né, naquela cultura do Antigo Testamento de que ela era propriamente virgem, porque essa era a condição normal de toda mulher muito jovem. Ela só conheceria varão depois que se casasse. Tá? Essa era a regra social da época. Né? Então, embora a palavra alma não signifique propriamente virgem, a palavra para virgem em hebraico é betulá, tá bom? Que literalmente é a palavra para virgem. Mas alma, que é uma mulher jovem, pelo contexto da época, significava também, já pressupunha que essa mulher jovem era uma mulher ainda virgem, ok? Era uma pressuposição. Por isso que aqui já esteve marcando aqui que era um sinal. Que sinal diferente era esse? Uma mulher jovem, virgem, portanto, estaria grávida, entendeu? Por isso é um sinal diferente. Porque uma mulher jovem casada que fica grávida não é um sinal diferente. Não tem nada de anormal. É uma mulher jovem casada ficar grávida para ter filho. Não tem nenhuma anormalidade. Esse é o caminho normal de uma mulher. Agora, o fato de ser um sinal, o fato de ser algo diferente, que vai marcar alguma coisa importante, já mostra que o fato dessa mulher nova, virgem, ficar grávida, isso é algo diferente. Então, esse texto aqui, inclusive, foi retomado no Novo Testamento, como a gente vai ver na próxima semana, né? A retomada desse versículo aqui no Novo Testamento, a gente vai ver que aqui há sim uma profecia messiânica, uma profecia para Jesus. E não apenas o libertador na época, né, do cativeiro, Ciro. Inclusive, Ciro, em Isaías mesmo, foi chamado Deus chamou Ciro de meu Messias, é, que, é, que é o meu Mashiach, né? Ou seja, a gente percebe aqui que teve uma aplicação profética mais próxima ao tempo da própria profecia, que é quando Ciro chega e liberta o povo do cativeiro babilônico, começando então o período de cativeiro medo-persa, mas que era um cativeiro um pouco mais suave, né? E inclusive Ciro permitiu
que várias levas de judeus voltassem para a Terra Prometida, voltassem para Jerusalém, para reconstruir a cidade e também reconstruir o templo, tá? Então, aqui há, sim, uma referência a Ciro, tá bom? E esse filho aqui seria uma referência a Ciro, mas sem essa questão do sinal da Virgem, tá? O sinal da Virgem, propriamente, acontece já com Cristo, né? Nós conhecemos a história do Natal. Maria, ainda virgem, fica grávida pelo Espírito Santo, e o texto do Evangelho é muito claro ao apontar assim, e fazer a conexão com essa passagem de Isaías 7,13. Mas o que eu quero realmente fixar com você não é tanto a questão da virgindade, mas eu já apontei aqui, né, o tipo de aplicação que esse texto profético tem com o Natal. Mas olha aqui a palavra-chave do nosso estudo, a palavra Emanuel, tá? Que aqui aparece, né, de um jeito aqui, ó, Immanuel, tá vendo? Immanuel, é assim que está no hebraico, ó. Immanuel. Se você olhar aqui para o lado, você vai ver que essa palavra aparece aqui, ó. Imanu, para quem conhece um pouquinho de hebraico, ó, Immanuel, tá? É assim que está no hebraico, Immanuel. São duas palavras diferentes. Imanu tem um significado, essa aqui, ó, Imanu, lê daqui para cá, né? Imanu tem um significado. E ele é uma outra palavra que acabou, quando traduzindo para o português, fica uma palavra só, Emanuel, não é? Mas em hebraico são duas palavras, Imanu e ele, tá? Então, voltando aqui para o dicionário, a gente vai ver, ó, Immanuel, né? Aqui juntou também uma palavra só, embora no hebraico original esteja separado. Então, ó, Immanuel, ó, procedente de duas palavras, né? Que essa aqui é só, com exceção de um sufixo pronominal, tá? Então, olha só, que é no caso aqui o final de nu, né? Que é o sufixo pronominal no hebraico. Emanuel também que aparece no grego, né? Que acontece na Septuaginta. Significa, ó, Deus conosco, ou conosco está Deus, tá bom? É Deus presente conosco. Esse nome é simbólico. Claro que não é o nome que Jesus recebeu, né? Embora Manuel, em língua portuguesa, também seja o nome próprio de pessoas, né? Mas no caso aqui é o nome simbólico atribuído ao Messias, a Jesus. É o nome simbólico e profético do Messias, o Cristo profetizando que ele iria nascer de uma virgem e seria Deus conosco, ou seja, o próprio Deus vivendo aqui na Terra. E aqui é uma mensagem poderosíssima. Por quê? Na época do Antigo Testamento, que é quando essa profecia aqui foi apresentada, né? Nenhum deus pagão antigo tinha interesse em estar dentro da realidade dos seres humanos, ainda que na mitologia pagã esses deuses teriam tecnicamente criado os seres humanos. Mas para eles, os seres humanos são como animais de estimação, que nem eram tão estimados assim. Eles criaram apenas para fazer o serviço braçal, entendeu? É mais ou menos o sentimento que temos com robôs, né? Nós seres humanos, criamos robôs não para a gente amar, não para a gente se relacionar propriamente, mas para a gente ter ali uma máquina que vai servir a gente com trabalhos que a gente não quer fazer, né? Trabalhos braçais. Era mais ou menos essa mentalidade, até mesmo que envolvendo a ideia da escravidão, né, no Antigo Testamento. Eram pessoas que você, se tinha um tipo de estima, acabou acontecendo a estima, né, porque são pessoas, mas a relação mesmo era funcional, né? Era de pessoas que serviam ao seu senhor, nessa questão do escravo. Os deuses pagãos também não tinham amor às suas criaturas. Eles, na verdade, queriam usar os seres humanos para servi-los, e nada mais além disso, tá? Para algum ser humano conseguir o favor de um deus pagão, tinha que mover mundos e fundos, fazer sacrifícios, matar gente, inclusive, né? Segundo a mitologia pagã antiga. Então, ó, aqui é diferente. Aqui nós temos um Deus, né, na cultura bíblica, né, na cultura
revelada na palavra de Deus, ou Deus que se importa com o ser humano. O Deus judaico, que aqui é o Antigo Testamento ainda, ele se importava com Israel e queria alcançar todas as nações da terra, inclusive os pagãos. O propósito de Deus em abençoar Abraão, criar uma nação, a nação de Israel, era alcançar o mundo inteiro, né? Porque o amor de Deus pela humanidade, de um modo geral, é um amor universal, entendeu? Então, o Senhor mesmo faria esse sinal, né? E Ele próprio, estaria conosco, presente na nossa realidade. Não é o Deus que ficou lá sentado eternamente no céu, ou como cantamos no Nacional Brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido, né? E ficou lá, tranquilo, sem se importar, e só querendo ser servido pelos homens. Essa era a ideia dos deuses pagãos da época. Mas o Deus revelado na Bíblia, ele se importa com o ser humano. Se importa tanto que ele estava disposto a sair do seu conforto celestial, como de fato ele fez, para habitar dentro da nossa pobre e precária existência, da nossa pobre e precária realidade. Então, a mensagem do Emmanuel, que é o Imanu, né, conosco, o Nu aqui é o nós, e a palavra Aman, né, significa estar, né, estar conosco, é o ele aqui é Deus, tá? É Deus presente conosco, é o mesmo Deus atuante, presente, abençoador dentro da nossa realidade precária. É Deus vivendo em nosso meio, tá bom? Essa é uma mensagem muito poderosa que a profecia de Isaías 7,14 declara, né? Como essa profecia, então, foi cumprida no nascimento de Jesus? Porque, de fato, ele nasceu de uma virgem. Ela, de fato, concebeu, né? E Jesus nasceu, então, nessa realidade, tá bom? Eu já expliquei para você aqui que Emmanuel, em hebraico, significa Deus conosco, tá ok? Muito bem. Então, vimos aqui, ó, a primeira promessa do proto-evangelho, Gênesis 3,15. Vimos aqui a promessa do profeta Isaías, em Isaías 7,14, um texto amplamente usado nesse período do Natal, não é? Onde a gente percebe aqui agora a importância e a profundidade de Deus estar conosco, a nossa realidade, e o quanto isso foi essencial para a nossa própria salvação espiritual. E, por fim, eu quero pegar aqui um detalhe, uma outra profecia também, que é a profecia de Miqueias e a cidade de Belém. Não é Belém do Pará, claro, mas é Belém de Judá, lá em Israel, tá ok? Vamos abrir aqui o texto de Miqueias 5,2 para a gente perceber essa bênção, né? Miqueias 5,2 é essa profecia, e como de fato ela também tem cumprimento no Novo Testamento, como a gente até já sabe, né? Não é novidade para ninguém aqui, onde foi que Jesus nasceu, de acordo com a Bíblia, né? Mas olha aqui, Miqueias 5,2, como é que o profeta ele fala sobre o Messias, né? Sobre o Mashiach que ainda viria. Diz aqui, tu, Belém Efratá, né? Belém Efrata, ou Belém Efratá, em hebraico. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Então, Belém Efrata fica em Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui, claramente, você percebe no versículo que não se refere a um ser humano qualquer, tá bom? Diz que nasceu de Belém Efrata, tá? Lá de Judá, e na época, de fato, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, na época de Cristo, Belém era uma pequena cidade. Era tão pequena que, inclusive, falavam, né? Pequena vila de Belém, lembra? Então, esse texto aqui se refere, portanto, a uma cidade pequena demais, tá bom? Tão pequena que alguns até consideravam insignificante.
De ti me será dessa cidade, será para Deus, aqui quem fala é Deus, né? Me será, aqui se refere a Deus. Então, será para Deus o que há de reinar em Israel. Ou seja, o rei, o Messias, que vai reinar em Israel. Por que eu sei que é o Messias? Por causa das características que apresento aqui a esse rei que vai reinar em Israel. Né? Quais são as características? As origens desse rei são desde os tempos antigos. Aqui é uma referência à eternidade, né? De um modo até poético, né? Porque as profecias bíblicas, até do Antigo Testamento, elas têm essa pegada poética também nas profecias. Então, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A palavra eternidade aqui em hebraico, a gente vai ver aqui agora, é a palavra olam, tá? Olam, ó. Olam significa longa duração, antiguidade, futuro, para sempre. Daqui é a ideia da eternidade, né? Ou sempre também. Eternamente, para todos os tempos, perpétuo. Aí tem outros significados também, que é velho, antigo, né? Enfim, né? Mas você já percebeu aqui que se refere a uma longa duração, a uma antiguidade ou o tempo para sempre, né? Que é propriamente a eternidade. Então você vê aqui que o rei de Israel, no caso aqui o Messias, vai reinar para sempre. E da onde ele veio? De Belém, Efrata. Aqui, ó, a gente vai percebendo o quanto nós podemos entender que Cristo de fato cumpre essa profecia. Tem uma notinha aqui, deixa eu ver se é uma referência ao texto do Novo Testamento. Não, ele está branco aqui, né? Parece que é, mas ele está branco aqui. Mas enfim. Olha só, já percebemos a profecia que se refere a Belém Efrata, tá bom? Era uma cidade pequena, de fato, na época de Cristo era ainda uma pequena vila, uma pequena cidade, tá? E que, de fato, Cristo nasceu ali, tá? Voltando aqui para o nosso resumo, então, a profecia em Miqueias 5:2 indica que o Messias viria de Belém. De que maneira o nascimento de Jesus em Belém cumpre essa profecia? Cumpre no sentido de ele estar nascendo propriamente em Belém, que é a própria cidade. O fato do texto, né, profético, indicar que esse rei é o Messias, pelas características da eternidade aplicadas a ele, que é inclusive o cumprimento da promessa que Deus fez para o próprio Davi, que não faltaria rei que reinasse sobre Israel da descendência de Davi, né, da dinastia de Davi. Então, o nascimento de Cristo em Belém é também comprovação dessas profecias aqui da Bíblia, inclusive essa aqui de Miqueias, tá bom? Tem outras também, tem outras passagens no Antigo Testamento, mas essas aqui já são interessantes, já são exemplos muito fortes de o quanto, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, desde a eternidade, Deus já queria ser o Emanuel, habitando conosco, tá? Deus conosco, habitando na nossa realidade, e então nos salvando dentro da nossa realidade perdida por causa do pecado original de Adão e Eva. Tá legal? Então, essa foi a primeira parte do nosso estudo, as profecias e a promessa do Natal. Lembre-se de que o nome do nosso estudo é esse aqui, o Emanuel, o significado profundo do Deus conosco. E a gente já viu aqui esse significado profundo da expressão Emanuel, Deus conosco. Mas vamos ampliar ainda mais esse conhecimento no nosso próximo encontro, né? Porque já está chegando quase às 8 horas, a gente precisa, então, partir aqui para o momento de perguntas e respostas, tá bom? Então, na próxima semana, vamos estudar a parte 2 desse maravilhoso material sobre o Emanuel, de modo mais abrangente, tá bom? Pastor Aderson, a palavra está contigo agora. Joia, meu amigo, bom dia. Vamos lá. Alguns irmãos, algumas irmãs, propriamente dita, até por conta da Rosilane Mello,
ela informa que hoje tem uma programação especial na COAF, né? Que é o chamado Planescom. Então, é o planejamento das mulheres da nossa União Auxiliadora Feminina, na perspectiva aí de COAF. Então, algumas delas estão aí em deslocamento. Então, é só para registrar aí, né? O Adilson Pedro também está conosco, esteve conosco, e eu gostaria de, então, franquear. Aí, caso algum irmão queira fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade para fazê-la através do chat. Eu estava aqui fazendo as minhas anotações, né? Algo que o reverendo Davidson comentou, que diz respeito à mulher, né? A jovem, né? Mulher jovem com a idade para casamento. A ideia, enquanto o irmão falava, é de que ela já estava já com o seu corpo praticamente formado, né, para ter ou, né, começar esse novo ciclo de vida. É isso mesmo, querido? Isso mesmo. Aliás, ainda hoje é comemorado assim, né? Os judeus comemoram o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah. Mitzvah significa a aliança, né? A aliança, a lei de Deus, né? O estatuto de Deus. Então, é uma bênção de você estar é, tendo relacionamento com a lei de Deus, tá? A cultura judaica é assim. Bar significa filho em aramaico. Então, filho da aliança, o filho do mandamento. E, geralmente, o menino judeu, ele comemora o Bar Mitzvah, até hoje é assim, aos 13 anos de idade. E que a maioridade, no sentido de ter uma responsabilidade com a lei de Deus. Não confundir com a maioridade civil. Civil não, né? Com 13 anos, nenhum adolescente está civilmente capaz. Aí entra na lei do próprio país em que o judeu está inserido. Mas, do ponto de vista religioso e espiritual, após o Bar e o Bat Mitzvah, o judeu está completamente capaz de cuidar da sua vida espiritual e responder perante Deus às decisões e práticas da vida. A menina, ela faz o Bat Mitzvah, que é o equivalente aos 15 anos, né, da nossa cultura, mas ela faz aos 12 anos, porque a menina se entende que a menina amadurece nesse período, nessa idade, porque ela vem antes do menino. Esse amadurecimento até intelectual, né? Emocional e intelectual. Ela vem antes. Então, provavelmente, Maria, quando ficou noiva de José, há uma possibilidade muito grande dela ter ficado noiva dele aos 12 ou 13 anos de idade. E José, muito provavelmente, tinha 40 anos de idade, porque era muito comum, ainda hoje na cultura de lá é assim, né? Na cultura mais dos beduínos, né, que vive mais no modo antigo, a cultura tinha, primeiro, né, era poligamia, ou podia ter várias mulheres, e geralmente casava com uma moça que já era prometida desde a adolescência, muitas vezes para um homem mais velho, que funcionava também quase como que uma extensão da figura materna da moça, né, que sai da casa do pai para poder agora se juntar, né, no casamento com o seu marido. Então, o seu marido sendo mais velho, ele também exerce praticamente uma função, tanto como que de figura paterna para essa moça. Então, para que a gente tenha uma noção assim muito clara, né? Muito provavelmente Maria era uma adolescente, na nossa visão, né, ocidental atual, ela era uma adolescente, 12 para 13 anos, quando se desposou com José, que já devia ter lá os seus 40 anos, já era de, como nós chamamos hoje, né, da idade madura. Entendeu? Isso também explicaria por que ele morreu cedo, né? Pois, José morreu cedo e Maria já teve que continuar, né, a criação de Jesus, mesmo sem a ajuda do seu marido, né, do seu esposo José. Tá bom?
É interessante porque nós vamos aprendendo um pouco mais, né, a respeito, através do Antigo Testamento, sobre esses detalhes, para entender, inclusive, um pouco mais da cultura. E também é interessante quando o texto lá de Miqueias vai falar, melhor dizendo, Isaías 7,14, né, o significado mais profundo de Emanuel, né, Emmanuel, né, como alguns dizem, o Emmanuel, Deus, ele, né? São duas palavras Emanuel. diferentes no hebraico. Uhum. Interessante, né? Deus presente está conosco. Eu gostei dessa frase, né? É uma ação bem interessante de Deus estar na nossa realidade. É Deus aqui, ajudando a gente, em alguns casos até facilitando a nossa vida, atuando em milagres, né? Fazendo curas, milagres. É Deus perto da gente, entendeu? Não é um Deus distante, não é um Deus que só quer olhar para a gente como escravo. É um Deus que, de fato, tem um relacionamento amoroso com a humanidade que ele mesmo havia criado. E aí, quando a gente compreende isso, a gente realmente abandona, né? Essa visão deturpada de que Deus nos criou, mas Ele está lá no céu, né? Ele vive lá no céu. Não, uma vez que nós confessamos, Ele vive dentro de nós, né? Então, Ele está. Isso aí, inclusive, é até uma concepção filosófica, né? Teológica barra filosófica, que se chama de deísmo, com D de dado, né? Teísmo é o Deus que criou o universo, botou ele funcional e abandonou, largou de mão. Deixa que o relógio funcione sozinho, né? Nós não cremos assim. A fé bíblica é uma fé teísta, com T de tatu, né? Teísta, isso na filosofia significa um Deus que não apenas criou, mas ainda trabalha para manter o universo, a Terra funcionando. Não é? Então, ele está interessado na Terra, não é alguém que está desinteressado. Que legal, tá vendo? Eu acho sensacional a gente poder participar de estudos como esse, porque nós vamos aprendendo um pouco mais a respeito das escrituras sagradas, né? Vamos então caminhar para o final. Eu quero agradecer a cada um dos amigos e irmãos que puderam e estão aí conosco, nos acompanhando, como a Rosilane Mello, que está em deslocamento, mas está ali, ó, no seu celular, lá acompanhando as nossas programações. Gentileza, compartilhe o nosso abraço, vou colocar dessa forma, com as irmãs lá do Planescom, que vai estar acontecendo na Igreja Fluminense daqui a pouco, acho que é 9 horas da manhã, tá bom? Pastor Davidson, mais uma vez eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por sua vida, por ser instrumento de Deus para nos abençoar, para nos enriquecer, nos fortalecer a fé, ao mesmo tempo aprofundar o nosso conhecimento nas Escrituras Sagradas, né? Eu rogo ao Senhor para que Deus continue te abençoando, abençoando a Márcia, e aí eu vou deixar você para fazer as considerações finais, falar sobre as sugestões para quem ainda não, né, tem dica aí o que presentear, e depois, de gentileza, ore por nós. Sim, pastor Alisson, obrigado aí mais uma vez, né, por essa abertura, né, para falar também das obras, né, falar do quanto nós podemos estar colaborando para que até, né, quem sabe você apresente alguém nesse Natal ainda. Então, temos algumas obras aqui para indicar, como falamos no começo, né? Temos o nosso livro especial para mulheres, Guardadas pelo Amor, tá bom? Uma obra devocional específica para mulheres, tá? Mostrando o quanto Deus preserva, guarda e protege as mulheres, né? De um modo muito especial. Temos também aqui um livro que estou começando a mostrar aqui a partir do nosso encontro de hoje, né? Temos uma nova pequena tiragem que eu mandei fazer, o livro em segunda edição ampliada, o livro especial para pregadores, tá bom? Chamado A Semente é a Palavra. Aqui eu ensino sobre a nova homilética e como nós podemos, né, como pregadores, ampliar o alcance das nossas pregações, tá bom? São técnicas interessantes, usando sermão de narração, técnicas, inclusive de cinema, teatro, tudo adaptado para o púlpito,
Mas não é fazer do púlpito um show, não é isso. Eu falo muito sobre isso aqui também, não é? Mas é apenas você adaptar de modo equilibrado essas técnicas para que a sua mensagem tenha o alcance ampliado. E por fim, né, os nossos irmãos siameses aqui, ó, o Salmo 91, o Salmo 23, completamente comentados com base na língua original em hebraico, versículo por versículo, palavra por palavra, para que você compreenda os segredos desses dois salmos e também saiba exatamente a mensagem que Deus quis passar para a humanidade através dos textos desses dois salmos, tá bom? Faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 585402. E eu vou ter assim um prazer imenso em te informar como você pode adquirir essas obras para abençoar vidas e até, quem sabe, dar um presente de Natal para você mesmo, né? E abençoar a sua vida também, tá ok? Vamos orar então, né? Vamos terminar o nosso estudo de hoje com essa palavra de oração no final. Pai, nós te exaltamos para estarmos em tua presença, pedimos a tua graça, a tua bênção, o teu cuidado renovado sobre nós, a proteção do Senhor sobre a vida de todos nós. Cuida de nós, cuida da nossa saúde, do nosso corpo, protege-nos de todo mal, nos abençoa em tudo. E também, ó Pai, nos dê condições para, no final deste ano, a gente perceber o quanto o Senhor tem nos abençoado e tem cuidado da gente. Trata conosco em tudo, nos abençoa em tudo. Nós assim pedimos a Ti, nós assim clamamos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Pronto, pastor Aderson? Meu computador tá lento. Tá lento hoje? Legal, legal. Queridos, tenham todos aí um bom dia. Gostaria que vocês voltassem mais uma vez nessa live, refletissem sobre as verdades que foram compartilhadas conosco a respeito da profundidade no que diz respeito ao entendimento de Deus conosco, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, retornaremos aí com Amanhã com Deus, a partir das 7 horas da manhã. Mais uma vez, Reverendo Davidson, obrigado. E shalom a todos os amados irmãos e amigos. Shalom. Desde já, Feliz Natal também, né? É verdade, Feliz Natal. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.